Vamos lá. O que é um sistema de informação geográfica? Bem, um sistema de informação geográfica é um software que ele serve para poder mensurar em uma tela, assim, vamos chamar desse jeito, que o que a gente quiser, né? A gente faz análises diferentes, a gente, enfim, isso que é um sistema de informação geográfica. É um software que serve para poder analisar a geografia de determinado lugar que você quiser, no caso, né? Ele serve para o propósito que você der para ele. Ele é uma coisa muito expansiva, assim. E o QGIS é isso. O QGIS é um software de informação geográfica. Um sistema de informação geográfica, perdão. Dentro do QGIS, a gente tem dois tipos de arquivo. Um arquivo vetorial e um arquivo raster. A diferença entre eles é que o arquivo vetorial é formado por coordenadas, pares de coordenadas. O arquivo raster é feito por matrizes, né? A gente não precisa se preocupar com o arquivo raster, porque muito provavelmente não vai cair nessa matéria. Mas, enfim, dentro de um arquivo vetorial, que é o que a gente vai trabalhar, a gente tem três diferentes tipos de geometrias, né? Primeiro é o ponto, que é formada por uma coordenada. Aí é um ponto que tem um eixo x e um eixo y, que aqui eu chamei de A e B, né? Uma linha, que são pares ordenados de coordenadas, né? Então aqui, o AB é esse ponto aqui, o CD é esse ponto aqui, o EF é esse ponto aqui. Não sei se vocês estão entendendo, mas esse AB são coordenadas geográficas, né? Então aqui seria a latitude e a outra seria a longitude, por exemplo. Enfim, só um exemplo. Agora, um polígono são pares de coordenados ordenados em que o último ponto é exatamente o primeiro que de onde começou, né? Então, aqui, AB seria esse aqui, CD esse aqui, EF esse aqui, GH esse aqui e o último AB de novo. Aí fecha um polígono, né? Dentro de um arquivo vetorial também a gente tem três principais, três fundamentais arquivos para que esse vetor funcione, né? É o ponto SHP, que carrega a geometria do arquivo, o ponto DBF, que carrega a tabela de atributos desse arquivo, e o ponto SHX, que faz a união entre cada feição da tabela do arquivo e a tabela de atributos. Vai ficar mais visual quando eu trazer para o QGIS. Vamos lá. Aqui no QGIS, essa parte aqui se chama barra de camadas. Aqui a gente arrasta. Deixa eu tirar isso daqui. A gente arrasta os arquivos que a gente quiser. Então a gente procura no nosso computador, que fica aqui no nosso navegador, né? Eu já tenho uma pasta com esses arquivos que eu quero, então eu venho aqui, cadê? Downloads, curso QGIS. Vamos lá. Vamos começar pelos pontos. Os pontos, como eu disse, são pares de coordenadas ordenados. Aqui no caso são os pontos de aeroportos do Brasil, né? A gente tem aqui que são pontos. Enfim, a gente tem as linhas aqui, não sei se dá pra ver muito bem. Não se atente a isso agora, mas eu vou dar uma aumentadinha aqui pra gente poder ver melhor. Pronto. Aqui são as linhas das rodovias do Brasil. E aqui eu tenho os municípios. Você percebeu que os municípios ficam na frente de todo o resto, né? É porque aqui na barra de camadas a gente tem uma ordem de prioridade. Quanto mais em cima tiver, mais na frente vai estar. Então vamos descer aqui a rodovia e vamos descer aqui os municípios. Pronto, agora a gente visualiza tudo ao mesmo tempo, né? Bem, aqui no QGIS a gente tem como clicar, presta atenção, clicar na camada que a gente quer, clicar no botão direito do mouse e vem aqui em
abrir tabela de atributos. E a gente vê aqui que cada única feição vai ter uma correspondência aqui. Então, deixa eu escolher algum município aqui. Vamos lá, Mangaratiba. Eu clico aqui. Se a gente vem aqui no Rio de Janeiro, provavelmente Mangaratiba está selecionado, mas eu não sei onde é que está. Deixa eu ver. Calma. Abrir tabela de atributos. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Tá certinho, é só que eu não tenho a mínima ideia de onde está Mangaratiba. Deixa eu procurar um município maior. Rio de Janeiro. Aqui. Selecionado. Não sei porque não está mostrando, mas de qualquer forma, se eu selecionar aqui vai mostrar. Ele vai ter uma correspondência aqui na tabela de atributos. Você pode vir aqui. Deixa eu mostrar o selecionado. Enfim, depois eu vejo isso. O que é importante você gravar é que cada feição vai ter uma correspondência na tabela de atributos. Existem duas formas de abrir a tabela de atributos. É vindo aqui por propriedades e abrir a tabela de atributos, ou vir aqui nesse íconezinho aqui, que está a tabela de atributos. Enfim, essa tabela de atributos é muito importante. Vamos lá. Vamos supor que eu queira selecionar só os municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Ok? Existem várias formas de fazer isso. Mas, para fins didáticos, eu vou vir aqui, clicar em filtrar. Ó, cliquei com o botão direito do mouse aqui. Clicar em filtrar. Agora eu vou filtrar. Vou fazer um exercício aqui com vocês. Qual desses campos... Ó, presta atenção. Não cheguei a explicar isso ainda, né? Mas a tabela de atributos, ela tem campos. É uma tabela, né? Campo ID, campo IDPK, campo geocódigo, campo município, campo F, região, área, geocode num... Enfim. Qual desses campos você acha que eu devo usar para poder filtrar uma unidade federativa? Provavelmente você falou o F. Então, a gente clica aqui. O F, é importante citar que isso aqui é um interpretador de SQL. SQL é uma linguagem de programação, né? O F é igual. A gente também pode clicar aqui no igual, né? E vamos pedir para mostrar tudo. Quais são os Fs que tem? Rio de Janeiro. Vamos lá. O F igual Rio de Janeiro. Pronto. Filtra os municípios do Rio de Janeiro. Ok. Agora, vamos supor que eu quero fazer uma alteração visual para deixar mais bonitinho, assim. Vamos supor que eu quero deixar cada cidade com uma cor diferente. Vamos lá. A gente pode vir aqui na camada que a gente quer selecionar, vir aqui em propriedades, vir aqui em simbologia e aplicar uma simbologia. Olha, tem a simbologia categorizada e simbologia graduada. Se eu não me engano, a simbologia categorizada vai avaliar os valores por número de uma forma quantitativa, né? Uma forma mensurável. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um mapa que tem informação dos habitantes de zona rural. Aí eu tenho esse campo. Eu posso categorizar aqui as cidades com mais habitantes rurais. Enfim. Mas aqui no caso, o mapa que a gente vai fazer é um mapa qualitativo. Que vai ser essa simbologia graduada aqui, né? Essa é a diferença entre o categorizado e o graduado. Clicando no graduado, a gente vai vir aqui e ele vai pedir um valor. O valor... Calma, que eu acho que eu confundi. Eu acho que é exatamente isso. É, exatamente isso. Eu confundi porque
esse valor aqui em número não devia estar aqui, enfim. O que importa é o seguinte, a gente clica aqui no município. Município, gente, preste atenção, eu falei errado. Categorizado é quando você quer fazer um mapa qualitativo. O graduado é quando você quer fazer um mapa por graduação, né, por números. Então vamos lá, categorizado, município. Clicou no município para fazer aquele mapa que a gente combinou. Clicar em classificar. 1 milhão de classes, a gente vem aqui na última e tira. Clica nesse menuzinho aqui para poder excluir, né? Enfim, para a gente poder aplicar, a gente vem aqui em aplicar. E pronto, fizemos o mapa temático mais feio do mundo. Mas é um mapa temático, né? Vamos lá. Aqui a gente tem essa simbologia. Não dá pra ver o que cada lugar significa aqui, né? Então, pra gente fazer isso, a gente vai vir aqui no... A gente pode... Assim, eu tenho essa camada de estilização de camadas aqui, né? Mas provavelmente você não vai ter. Então, o que a gente vai fazer? De novo, propriedades, simbologia. Só que eu não quero a simbologia agora. Eu quero rótulos. Vamos lá. Rótulo vai ser individual. E o rótulo vai ser baseado, o rótulo individual aqui, vai ser baseado no quê? Em qual campo da tabela de atributos que a gente vai rotular? Eu quero rotular por município, né? Então vamos lá. Rotulei por município. Cliquei aqui. Tá aqui. Todos os municípios do Rio de Janeiro. E dá pra ver que tá certinho aqui. Japeri, Queimados, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Só tem muito Rio de Janeiro aqui porque provavelmente é uma característica dessa, dessa tabela de atributos aí. Foi trazer esses... Enfim. O que importa pra gente é a teoria, né? De volta. Eu posso fazer a mesma coisa, só que com um mapa... Deixa eu tirar esses rótulos aqui. Eu posso fazer a mesma coisa, só que de uma forma graduada. Aí, por exemplo, eu quero os municípios com maior área. Então, eu tenho que selecionar um modo de... Isso aqui eu vou mostrar. Primeiro eu clico em classificar. Apresentou só uma área. Deixa eu ver isso aqui rapidinho. Ah, isso explica. O campo área, ele não existe. Enfim, olha, o que eu vou fazer agora é totalmente opcional. Não façam isso em casa. Mas vocês não precisam saber fazer isso agora. Eu vou criar um... Eu vou apagar esse campo aqui. Cadê? Não, eu vou criar só um novo campo mesmo. Área 2. Área 1, vai. Esse campo vai ter... Cifrão área. Tá. Cifrão área. Vezes... Dividido por 1 milhão. Depois eu explico por que eu tô fazendo isso. Deixa eu ver se foi. Ah, tá em graus. Maneiro. Verdade? Não tá em graus, não. Acho que foi certinho. Enfim, isso aqui tá em quilômetros quadrados. De qualquer forma, deixa eu voltar aqui pro campo. Agora sim, pode voltar a prestar atenção. De novo, propriedade. Deixa eu tirar esses rótulos aqui. Ainda tá rotulando. Tirei os rótulos. Aplicar. Ok. De novo. Voltando aqui. Propriedade. Simbologia agora. Agora a gente vem no graduado.
aquele campo área 1 que foi recém-criado. Por que eu dividi por 1 milhão naquele campo? Porque a área, ela vem em metros, né? E de metros quadrados para quilômetros quadrados, a gente divide por 1 milhão. De volta, vamos lá. Classificar, mostrou só uma área. De 0 até 4.020 e poucos metros quadrados. Deixa eu fazer essa quebra natural aqui, que é o mais utilizado. E a gente classificou aqui. A gente escolhe o número de classes aqui no canto. Então, por exemplo, eu quero 7 classes. E ele faz essa quebra de acordo com quantos quilômetros quadrados tem uma região. Beleza. Agora eu clico em aplicar e ok. E a gente vê aqui que realmente os municípios maiores no Rio de Janeiro ficaram mais vermelhinhos, né? Essa era exatamente nossa intenção. A gente criou um mapa quantitativo. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ensinar aqui. Olha, em geral, eu acredito que seja isso. Mas, bem, dá para fazer mais ou menos a mesma coisa com outras geometrias, não só os polígonos. Porque, como eu falei, cada, cada, cada um desses também é um arquivo vetorial, também dá para trabalhar com eles de forma categorizada, graduada. Enfim, por exemplo, se eu quiser fazer um mapa categorizado aqui em que todas as rodovias que estejam num estado diferente, elas têm uma cor diferente. Pronto. Aqui. Tá incrível. Aqui a gente vê nossas classes. Lembra de tirar o últimozinho que eu esqueci dessa vez, mas enfim. Tudo aqui bonitinho. E sobre simbologia é isso, né? Essa aqui, de novo, parte de camadas, navegador. Você também pode, se você visualizar aqui, olha só. Tô aqui. Num, na aula 9. Deixa eu mostrar melhor aqui. É mais visível o que a gente tem aqui, né? Como eu falei, das partes do arquivo, né? Aqui a gente tem um arquivo SHP, o SHX e o DBF. A gente também tem outros arquivos aqui que eles são importantes sim para cada coisa. Por exemplo, esse PRJ que carrega a projeção cartográfica que é utilizada. Ah, projeção cartográfica é uma coisa que eu preciso comentar. Enfim, mas sem esses 3 arquivos aqui o negócio corrompe. E a gente pode arrastar daqui pra cá. Se eu arrastar daqui pra cá, solto, eu consigo ver aqui o arquivo que eu tinha, né, que são os municípios do Rio de Janeiro. Um arquivo separado. Enfim, tem essa questão, né? E outra coisa, cada arquivo vetorial vai estar em uma projeção cartográfica que idealmente ela vai ser padronizada, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui em municípios, propriedades, informação, eu tenho aqui o sistema de referência de coordenadas desse arquivo. Então, por exemplo, esse aqui é Sirgas 2000. É Sirgas 2000 em coordenadas geográficas. A gente vê aqui que a unidade é coordenada geográfica, que usa lat-long, né? Existem arquivos que vão estar em outras projeções cartográficas. Por exemplo,
alguma projetada ou algo assim. Em um mapa que eu fiz, deixa eu utilizar ele de exemplo aqui. Vamos descartar, não precisamos desse projeto. Nesse mapa que eu fiz, por exemplo, eu utilizei a projeção cartográfica para Nova Iguaçu. Foi. Caramba, foi 4674 mesmo. Tinha esquecido que foi isso. Mas, enfim, tem outras formas de projeção, por exemplo, o código 31983, que é o, o TM Zone 23S, que é o do Rio de Janeiro, majoritariamente utilizado no Rio de Janeiro. Enfim, tem diversas formas de apresentar o mapa. E outra coisa também importante de se citar é que o projeto, aqui no cantinho, o projeto ele tem que ter uma definição de projeção cartográfica, né? Então, por exemplo, aqui todo projeto que você começa novo, geralmente ele vai vir em 4326, que é a projeção WGS 74, que é uma tentativa de minimizar os erros por projeção. Enfim, isso aí a gente viu em cartografia básica, né, que tem cada o datum. Deixa eu pegar uma imagem aqui que talvez seja melhor. Ah, exemplo, datum. Aqui. É exatamente isso, no caso, né? O datum global WS84 ele serve para isso. Nosso datum local serve para mapear uma área específica, né? Ele é mais exato, por isso que ele que é utilizado um datum local. De qualquer modo, nosso projeto a gente tem que definir esse datum utilizado, né? Calma. Então, poxa, se eu venho aqui com essa camada de municípios, já vem, já definiu aqui, no caso. Mas geralmente, o que a gente tem que fazer para ter certeza? Vir aqui em projeto, propriedades, e a gente define manualmente aqui. Aqui, no caso do Cerveja 2000, aplicar. Pronto, aqui a gente tem certeza que o projeto está com isso, porque senão pode dar algum erro, o projeto pode aparecer no meio do oceano e não é uma coisa que a gente quer, né? Eu não preciso dar exemplo de arquivo raster aqui para vocês. No mais, eu acredito que seja isso. Acredito que não tenha muita coisa para a gente poder trabalhar aqui, porque a disciplina é de cartografia temática digital, não é de geoprocessamento, né? Deixa eu ver aqui se tem mais algum fator que seja interessante mostrar aqui nas simbologias. Vou vir aqui direto, tá? Mas você já sabe o caminho, propriedades, etc e tal. Talvez seja legal mostrar a seleção, né? Deixa eu clicar aqui para filtrar de novo. O F igual, tudo. Vem aqui, Rio de Janeiro. Pronto. Selecionei só o do Rio de Janeiro. Aqui são as formas de seleção. A gente pode selecionar. Quando a gente clica aqui, a gente pode selecionar clicando mesmo. Se a gente segurar o Shift, ele clica mais de um. Se a gente segurar o Ctrl, a gente também consegue selecionar diversos municípios. E bem, no mais é isso de seleção por encostar, né? A gente também tem a seleção baseada em regra, que funciona por uma expressão que a gente faz novamente da forma que a gente quiser no SQL, né? Aqui eu vou selecionar um Nova Iguaçu. Campos e valores, município é igual e tem todos os municípios aqui. Eu posso
procurar Nova Iguaçu, eu posso simplesmente escrever Nova Iguaçu e vamos lá, selecionar as feições, selecionei. Eu posso salvar só essa seleção também, aqui em exportar, guardar elementos selecionados. E bem, não creio que tem muito mais coisa para se fazer no QGIS, não. A gente tem uma reguinha aqui que a gente pode medir a distância de um ponto a outro, que em quilômetros, por exemplo. E tem os plugins também. Como eu falei, tem diversos plugins no QGIS, que é feito pela comunidade mesmo. Aqui, por exemplo, eu tenho alguns bons aqui, que dá pra fazer bastante coisa. Só a título de exemplo mesmo, tem um plugin que chama... Cara, eu esqueci o nome do plugin agora. Mas é o Quick Map Services. Que aqui, por exemplo, eu clico Google híbrido e eu tenho o satélite do Google bem aqui para poder trabalhar, para poder avaliar também, para poder medir, enfim. Muito legal. Existem bases cartográficas públicas disponíveis. E é isso. Que não é tão difícil assim. É uma ferramenta prática, uma ferramenta que dá pra gente usar e até se divertir com isso, né? Eu sou suspeito pra falar porque eu fico muito feliz fazendo esse tipo de coisa. E, enfim, as possibilidades são infinitas, né? As possibilidades são infinitas. E é isso. Obrigado pela atenção. Boa prova, quem for fazer. Quem precisar de mais alguma ajuda, alguma tirada de dúvida, pode falar comigo que eu dou uma ajudada aí. Quem gostou do vídeo, me dá um ticket amanhã. Na verdade, amanhã vocês não têm aula, né? Mas quem gostou do vídeo, me dá um ticket. É isso aí. Boa noite, bom descanso.